Muito boa tarde, terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Começa agora para Votuporanga e região o TV o Jornal, primeira edição. A partir de agora você fica bem informado sobre os principais acontecimentos do dia. Então vamos aos destaques de hoje. Legítima defesa. Após pedido do Ministério Público, juiz determina a soltura de jovem apontado como autor do assassinato do pai de namorada em Paris. Leitos da UTI da Santa Casa para pacientes de Covid-19 seguem em ocupação máxima. Ontem, Votuporanga chegou a 142 mortes de pacientes que testaram positivo desde o início da pandemia. Vamos atualizar também as informações para a castração de cães e gatos no município. As inscrições terminam amanhã e devem ser feitas exclusivamente pelo telefone. Vamos mostrar como tem sido o início das obras de troca de tubulações no bairro Pacaembu. Rotary Clubs de Votuporanga comemoram hoje os 116 anos de história e trabalhos do Rotary Clube Internacional. Tem também as vagas do mercado de trabalho no quadro Teleemprego. Isso e muito mais você vê a partir de agora. O jovem que, segundo a polícia, matou o pai da namorada com golpe de faca em Paris no domingo foi solto ontem após uma decisão da Justiça. O Ministério Público solicitou a libertação do rapaz que passou a noite preso. O promotor que avalia o caso entendeu que ele agiu em legítima defesa da namorada de 17 anos, pois o homem, pai da jovem de 64, estaria tentando abusar da própria filha. O pai, inclusive, já tinha sido condenado por violência sexual contra a filha e um filho, que chegaram a ficar afastados da casa por decisão judicial. Apesar da liberdade, o jovem autor do homicídio deverá ficar em casa, não podendo sair da comarca durante o andamento do processo ou então até outra decisão da Justiça. Vamos falar agora sobre a situação da Covid-19 em Votuporanga. A Santa Casa segue com uma taxa de ocupação altíssima dos leitos da UTI. Vamos ver no quadro na tela o informe Covid divulgado ontem às 5 da tarde pelo hospital. A Santa Casa que atende pacientes de Votuporanga e 16 cidades da região para a Covid. Segundo o que foi divulgado, dos 20 leitos, 19 estão ocupados para pacientes confirmados, 6 para pacientes confirmados em ala, ontem 3 altas hospitalares ou transferências e uma morte registrada na Santa Casa de Votuporanga. São 978 altas ou transferências de março do ano passado até ontem, segunda-feira, segundo a Santa Casa. E ainda de acordo com o hospital, desde a semana passada, por conta dessa lotação da UTI, dos leitos da UTI para a Covid, está havendo transferência de pacientes de Votuporanga e dessas 16 cidades da região para outros hospitais de referência em outros municípios por conta dessa ocupação. Votuporanga chegou ontem a 142 mortes pela doença. O óbito mais recente, infelizmente, segundo a Secretaria da Saúde, foi de um senhor de 61 anos que apresentava comorbidades e estava internado. Também ontem foram mais 20 casos positivos e, no total, são 8.196 casos confirmados desde o início da pandemia, no ano passado, até esta segunda-feira. E sobre a vacinação contra a Covid, o município aplicou 2 doses do imunizante, até o momento, em 1.919 pessoas e apenas uma dose em 6.182 pessoas. A Secretaria da Saúde informa que aguarda o envio de novas doses da vacina por parte da Secretaria do Estado da Saúde, para aí sim ampliar o atendimento a novos públicos. A Secretaria afirma ainda que atingiu a meta de vacinação dos idosos com 85 anos ou mais
e que até sexta-feira passada, 1.914 profissionais da saúde também receberam a segunda dose contra a Covid-19. E segue até amanhã o período de inscrições para a castração de cães e gatos no CPVA, Centro de Proteção da Vida Animal, aqui de Votuporanga. E por conta da pandemia, os donos precisam entrar em contato apenas por telefone. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. A iniciativa visa atender pessoas de baixa renda. O programa prioriza a castração de fêmeas caninas e felinas e também animais machos. O principal objetivo do programa de castração da Prefeitura de Votuporanga é o controle populacional de animais, bem como o combate ao abandono e também aos maus tratos. De acordo com o veterinário responsável pelo Centro de Zoonoses, Elcio Sanches Esteves, as inscrições para a castração seguem até esta quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Para ser beneficiado, é preciso cumprir algumas exigências. A família ganhar no máximo até 2 salários mínimos ou estar inscrita em algum programa social. Pessoas que acumulam e resgatam animais também podem procurar. As castrações começam no dia 15 de março e serão feitas por uma clínica particular. O veterinário explica quais são os benefícios da castração para os animais. Além para o animal, a prevenção de tumores de mama e útero na fêmea, pelo uso de anticoncepcionais, e no macho a prevenção de tumor de testículo, E para a sociedade, é o controle de animais de rua, crias indesejáveis que são infelizmente despejadas nas ruas, aumentando o número de doenças para os cães e gatos, e também aumentando o número de zoonoses, para o ser humano, e evitando acidentes também, de trânsito, incômodo à vizinhança, por animais que invadem os quintais. Então, reforçando, interessados deverão entrar em contato com o CPVA exclusivamente por telefone, através do número 3405-9700, 3405-9700 no ramal 9828, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E a Prefeitura de Votuporanga realizará audiências públicas amanhã, quarta-feira, a partir das 2 horas da tarde no plenário da Câmara Municipal de Votuporanga. A primeira será para apreciação do relatório orçamentário e de gestão fiscal dos últimos 4 meses de 2020 e, em seguida, às 3 da tarde, serão divulgados relatórios da Secretaria da Saúde, bem como das atividades desenvolvidas pela pasta. As audiências públicas poderão ser acompanhadas pelo canal da Prefeitura de Votuporanga no YouTube, que é youtube.com/pref-votuporanga. E começaram ontem as obras para a troca definitiva da tubulação nas ruas do bairro Pacaembu. Os trabalhos, que serão executados pela construtora responsável pelo loteamento, iniciou a obra prevista em cronograma acertado entre a empresa e a Prefeitura no mês passado. E quem atualiza a situação para a gente é o repórter Danilo Arroio Martins. Danilo, boa tarde. Boa tarde, Josiano. Boa tarde a todos que acompanham o TVO Jornal. A troca dos tubos de galerias pluviais vai resolver definitivamente o problema de vazamentos no bairro que vem ocorrendo nos últimos anos. Os serviços começaram pela rua Carlos Henrique Assi e agora estão aqui na Avenida Simão Alvarez Carrilho. O cronograma acertado prevê a substituição de 5.781 metros de tubulação e recomposição asfáltica, tudo custeado pela empresa. O prazo para a conclusão é de 90 dias. As obras serão supervisionadas pela SAEV Ambiental. De acordo com o superintendente da SAEV Ambiental, Antônio Alberto Casali, não haverá expediente aos finais de semana e feriados para não criar transtornos aos moradores em seus dias de descanso.
As atividades diárias também serão encerradas até às 5 da tarde para que o fornecimento de água e a interdição de ruas sejam liberadas. O superintendente falou ainda que não haverá interrupção no abastecimento de água para todo o bairro, mas apenas no setor da troca e proximidades. Nestes locais, a interrupção será das 7 da manhã até às 5 da tarde e toda a população será orientada através de panfletos sobre o cronograma dos serviços. Com a imagem de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TV Jornal. Obrigado, Danilo. Então, reforçando, a previsão de conclusão dos trabalhos realizados pela construtora Pacaembu é de 90 dias. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos mostrar que o IBGE abriu hoje vagas para concurso de recenseador. Tem também as vagas do mercado de trabalho no nosso quadro Teleemprego. E vamos mostrar que os Rotary Clubs de Votuporanga comemoram hoje 116 anos de história do Rotary Internacional. Você vai saber também como fica o tempo e muito mais. Voltamos já já. Estamos de volta e quem pretende se candidatar para recenseador, concurso para recenseador do IBGE para o Censo Demográfico 2021, já pode se inscrever no concurso. O candidato deve ter no mínimo o ensino fundamental completo. As inscrições vão até o dia 19 de março e devem ser feitas pelo site sebrasp.org.br. Vou repetir, sebrasp.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 25. Inscritos no Cadastro Único, membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar a isenção dessa taxa. Além das vagas de recenseador, o IBGE também abriu concurso para vagas de agente censitário. Neste caso, as inscrições vão até o dia 15 de março. Há vagas para todos os municípios do país, então boa sorte. E falando sobre mercado de trabalho, vamos às vagas disponíveis em Votuporanga e região no nosso quadro Teleemprego. Na tela, as vagas para a Santa Casa de Votuporanga. Está com vagas abertas para enfermeiros, auxiliar e técnico de enfermagem e oficial de manutenção. Interessados devem enviar currículo no e-mail trabalheconosco@santacasavotuporanga.com.br. Também contratando o hospital, a Santa Casa contrata médico para unidade de terapia intensiva, UTI geral. Interessados devem entrar em contato pelo telefone 17 3405 9133 no ramal 2353 ou pelo e-mail rh.medico sem acento @santacasavotuporanga.com.br aos cuidados da Vanessa Bortoloso. Em Votuporanga, várias vagas abertas para assistente técnico de manutenção, técnico de segurança do trabalho, coordenador de faturamento, auxiliar de faturamento, financeiro, instrutor de autoescola, operador de máquina injetora, costureira, farmacêutico, biomédico e consultor ou consultora comercial. Interessados devem entrar em contato no telefone, anote aí, 17 3422 5968. Vou repetir, 17 3422 5968. E temos vagas também na região, em Valentim Gentil, a vaga para eletricista industrial, também para operador de coladeira de borda, operador de linha UV e também encarregado de marcenaria. Também na região, Mirassol oferece vaga para assistente de fibra óptica e em São José do Rio Preto, vaga para recepcionista. Interessados devem entrar em contato pelo telefone 17 3422 5968, 3422 5968, as vagas da nossa região no quadro Teleemprego. E os Rotary Club de Votuporanga comemoram hoje, terça-feira, 116 anos de história, 116 anos do Rotary Club Internacional, uma rede mundial de líderes profissionais voluntários que realiza projetos sociais na comunidade
e que tem uma história rica de ações em trabalho em prol da população de Votuporanga. E sobre a importância da data, voltamos a falar com o repórter Danilo Arroio Martins. E para nós conhecermos um pouco da história do Rotary Internacional e também do Rotary aqui em Votuporanga, que está completando mais de 60 anos, eu vou conversar com o José Luiz Pavan, ele que é governador assistente. Primeiramente, obrigado pela participação no TV Jornal e de antemão, parabéns para o Rotary Internacional pelos seus 116 anos. E para nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre o que é o Rotary. O Rotary é uma instituição, como você disse, que nasceu em 1905, com o alicerce principal de amizade. Foram 4 pessoas que iniciaram em Chicago, né, a fundação do Rotary. E foi expandindo para o mundo todo. Hoje nós temos 1.200.000 voluntários em 219 países e regiões do globo terrestre. Certo? No Brasil, nós temos 31 distritos rotários, que cada distrito congrega aproximadamente 50 a 60 clubes, como é o nosso é o distrito 4.480. Quais são os principais projetos do Rotary Internacional e quais são as ações realizadas aqui em Votuporanga? Olha, nós temos projetos voltados para a saúde, meio ambiente, educação, fornecimento de água limpa e potável em algumas partes do mundo, como a África, por exemplo, não tem água potável, né? Na área da saúde, nós trabalhamos muito a questão da vacinação contra a poliomielite. Nós estamos conseguindo erradicar a poliomielite no mundo. No Brasil, nós seguimos as determinações do Rotary Internacional. Fazemos o mesmo trabalho de combate à polio, ajuda de vacinação do sarampo, da hepatite C, e agora do coronavírus. Estamos trabalhando também nessa questão e fazemos projetos voltados para a comunidade. Por exemplo, em Votuporanga, o Rotary Clube de Votuporanga doou, em junho do ano passado, entregou um aparelho de ultrassonografia para a Unidade Básica de Saúde lá da Zona Norte, que fica ali naquela região do Residencial Bortolotti, certo? Que custou aproximadamente R$150 mil, certo? É para fazer diagnóstico em senhoras, né, mulheres e crianças. Os 4 clubes também se reuniram e doaram para o Lar Celina uma sala de informática para a capacitação de jovens que vivem em situação de risco. Então nós tiramos pessoas da rua, capacitamos e colocamos no mercado de trabalho. Fizemos um projeto para a comunidade Nova Vida para a construção de um barracão, para uma usina de compostagem de materiais orgânicos. Tem um aparelho na UTI neonatal da Santa Casa, que inclusive foi doado com a ajuda da Unifev, sabe, para o hospital, porque a Unifev utiliza a Santa Casa como hospital-escola. Então a Unifev também tem interesse em parceria. É um aparelho que está auxiliando toda a região. Então o Rotary tem trabalhado nessas questões. Bom, vocês também atuam na questão dos jovens, né? Isso. Para os jovens, nós temos o Rotaract, que abrange jovens de 18 a 30 anos. E temos o Interact, que é para adolescentes de 12 a 18 anos. E temos o intercâmbio de jovens. Neste ano o intercâmbio não está sendo realizado por causa da pandemia do coronavírus. Mas nós mandamos jovens para outros países para conhecer costumes e culturas. Os 2 últimos de Votuporanga foi a Maria Eduarda Stipe, né, que foi para a Colômbia, e o Vinícius, que foi para a Argentina. Para finalizarmos, qual a mensagem que o Rotary deixa para a população nesses 116 anos de fundação? Olha, o Rotary está sempre atento, trabalhando para as comunidades. Nós trabalhamos a diversidade, a integridade, a ética, sabe? Então, nós estamos abertos para as pessoas que desejarem conhecer a nossa instituição e quem sabe até fazer parte da nossa instituição. Vem com a gente. Okay. Muito obrigado e mais uma vez parabéns pelos 116 anos do Rotary Internacional. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Danilo, mais uma vez, e também obrigado ao José Luiz Pavan pela entrevista, e fica os nossos parabéns aos Rotarys aqui de Votuporanga por todo o trabalho realizado, também ao Rotaract e ao Interact pela data e por todas as ações
realizadas. E o mês de março está chegando e com isso vem o início do prazo da declaração do imposto de renda. A principal dica dos especialistas é já ir pensando nisso e não deixar tudo para a última hora, correndo o risco de cair na malha fina e ter que pagar multa. Passado o carnaval, é hora de começar a pensar na declaração do imposto de renda desse ano. Apesar da Receita Federal não ter definido o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda 2021, é bom não deixar para a última hora e já ir separando os documentos necessários para que isso não se torne uma dor de cabeça. A recomendação dos especialistas é antecipar e deixar tudo organizado desde já para uma declaração tranquila, garantindo a melhor restituição e evitar ainda os riscos de cair na malha fina da Receita Federal. O contabilista e docente do curso de Ciências Contábeis da Unifev, Rodrigo Bertolozzi, explica o que é preciso ter em mãos para fazer a declaração. Os documentos, de forma bem resumida, são principalmente os informes de rendimento, ou seja, as empresas elas remuneram os trabalhadores, certo? Esses documentos são o principal da declaração de imposto de renda. Afinal de contas, você vai declarar a renda obtida no ano de 2020, certo? Além disso, todos os valores constam em banco, perfeito? Assim como todos os documentos de bens e direitos, casa, carro, terreno, moto, tudo isso precisa ser declarado obrigatoriamente, certo? Como também doações feitas ou recebidas e também empréstimos. O professor também fala sobre dependentes, abatimentos com gastos de saúde e educação e também de declaração de investimentos. Os gastos com saúde e educação, eles devem ser declarados, perfeito? Eles devem aparecer. E, inclusive, é muito importante que eles apareçam para que eles possam reduzir o valor a pagar de imposto de renda, certo? Então, é muito importante ter todos esses documentos em mãos, planos de saúde, assim como as informações com dependentes, para que isso possa entrar na declaração. Quanto aos investimentos, tem surgido uma nova onda de investimentos em ações, certo? Que todos devem obrigatoriamente ser declarados. Então é importante ter esses documentos em mãos, dos informes das corretoras que fazem esse trabalho de investimento, para que isso possa também entrar na declaração. É sempre bom ficar atento aos prazos para não correr riscos, como por exemplo, o pagamento de multa. Nós sabemos já que o imposto, mesmo aquele que nós pagamos mensalmente, quanto aquele pago na declaração, são valores altos, certo? Nós devemos nos preparar. E o grande problema de passarmos o prazo da declaração, certo, é que há a incidência de uma multa, que ela começa num valor de R$ 165, mas ela pode chegar até 20% do imposto devido, certo? Então é um valor muito alto. Portanto, se porventura alguém perder o prazo, se esquecer de efetuar a declaração até o mês de abril, o importante é procurar um contador para que faça isso o mais rápido possível, para que tenha multas e penalidades menores possíveis. Vamos saber como ficam as temperaturas em Votuporanga e região nesta terça-feira. De acordo com o portal Climatempo, o dia é de sol com aumento de nuvens, vimos isso pela manhã, e há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Vamos aos termômetros, começando pela região, em Américo de Campos, a mínima de 23 graus e a máxima de 35. Já em Andeara, a mínima de 22 e máxima de 34 graus. Votuporanga, mínima de 22 e prepara para o calor, máxima de 36 graus. Nesse momento já está bastante quente, temperatura de 35 graus. Lembrando que as informações são do portal Climatempo. E o TV Jornal Primeira Edição desta terça-feira fica por aqui. Lembrando que você pode rever os nossos telejornais, programas e reportagens e também ficar por dentro de toda a nossa programação na nossa página no Facebook, facebook.com/rádio e TV Unifev. Curta a página e também a nossa programação. Excelente tarde de terça-feira a todos. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.